E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a resolução dos nossos exercícios de resistência dos materiais. E hoje nós vamos conhecer esse conceito de torque e momento, que a gente já está trabalhando. Nós vamos ver mais um exemplo, uma chave, pessoal? Uma chave que vai rotacionar esse parafuso, uma chave estrela. Então, vamos ver. Determinar a intensidade da força F para que atue no parafuso o torque de 40 Nm. Então, o que é interessante aqui? Vamos sempre relembrar o que a gente sempre tem falado, né? O momento, pessoal, é aquela força que é aplicada a um corpo, pode ser com qual inclinação for, qualquer ângulo que seja, que tende a girar um corpo. Então, o momento ele vai ser a força que multiplica a distância. Tudo bem? Então, a gente está falando sobre isso todas as aulas porque é importante a gente lembrar desse conceito. Outra coisa interessante, vocês lembram na primeira aula, pessoal, quando eu estava falando com vocês sobre a questão das distâncias? Vejam só, quando a minha força ela é aplicada assim, pessoal, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá vendo aqui, pessoal? Ó? Quando ela é aplicada nesse sentido, vou até desenhar aqui a força, Eu vou precisar dessa distância, eu vou pegar a distância como? Quando a força é aplicada nesse sentido, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, a minha distância, eu vou olhar, pessoal, de baixo para cima ou de cima para baixo, dependendo de onde é o potencial. Por quê? Para formar essa perpendicularidade aqui, esse ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, quando ela é nesse sentido. E aí, pessoal, é o contrário também, Quando a minha força ela é aplicada de baixo para cima ou de cima para baixo, quando a minha força é aplicada nesses dois sentidos, como é que eu vou analisar a minha distância? A minha distância eu vou analisar agora da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então a gente viu isso muito bem, né? Naquele primeiro exercício, a força ela era assim, da esquerda para a direita. Então eu peguei as distâncias na altura. Quando a força ela vem alinhadinha de cima para baixo, eu vou pegar as distâncias no comprimento. Mas, pessoal, existe uma outra forma dessa força vir. Essa força também pode vir inclinada, assim, com um certo grau de inclinação. Seja qual for, né? Então, ele pode vir inclinado de várias formas. Como é que a gente vai trabalhar? A gente vai transformar essa reta inclinada em forças que sejam nesse sentido, né? Ou de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Porque aí a gente consegue trabalhar mais facilmente. Vamos dar uma olhada nesse exercício aqui, pessoal. Ele está me dizendo aqui que a força, vejam só, olha como é que a força está, pessoal. A força está inclinada. Então eu não posso pegar a distância, esse 20 centímetros aqui. Não posso pegar esse 20 centímetros. Eu tenho que pegar essa distância A, que é a distância real, que é a distância que está com o mesmo grau de inclinação da força. Que está, se a gente for ver aqui, 90 graus, perpendicular. Tudo bem? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que descobrir essa distância A, porque essa distância A multiplicado por aquela força, nós vamos ter o nosso momento. Como ele já deu um momento, nós vamos descobrir a força. Até aqui tudo bem? Tranquilo, né? Olha só, eu vou apagar essa explicaçãozinha que eu fiz aqui para vocês, só para a gente poder dar continuidade, certo? Isso aqui tem que ficar bem claro. Na verdade, eu vou deixar aqui, eu vou apagar só esse daqui do inclinado. Eu vou deixar aqui do lado, para a gente poder trabalhar melhor. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente consegue ver olhando esse desenho? Se nós prestarmos bastante atenção, nós vamos enxergar, pessoal, que tem um certo grau de inclinação aqui, de 23 graus, Conseguem ver aqui, 23 graus de inclinação. E aí, como nós temos essa base aqui, pessoal, em uma altura, é possível entender ali, nesse desenho, um triângulo retângulo. Vejam só o raciocínio, pessoal, Eu tenho essa reta de 20, tenho uma certa altura, e aqui eu tenho o ângulo de 23 graus. Vejam só, vocês conseguiram enxergar essa figura ali? Ali, pessoal, seria mais ou menos isso daqui, Por que é interessante? Como nós conhecemos as propriedades
do triângulo retângulo, nós conseguimos descobrir o A, que ali no caso seria a nossa hipotenusa, né? Ó, eu tenho o A aqui. Aqui eu tenho a distância de 20 centímetros, tá? É sempre bom a gente guardar essa unidade, ó, centímetros. E aqui eu tenho uma altura x que, como eu tenho o ângulo, eu nem vou precisar disso. Então, vejam só, eu quero descobrir o A, pessoal. Como é que eu vou fazer isso? Eu acho que a maneira mais fácil aqui, a gente descobrir o A, vamos trabalhar nessa forma, né? Ó. Vejam só, eu tenho seno, cosseno e tangente para trabalhar, certo? Eu tenho aqui, pessoal, ó, o seno é o quê? É cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo de 23 é o x, eu não tenho. O A eu também não tenho, que é a hipotenusa, então eu não posso trabalhar com seno. O cosseno, pessoal, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Eu tendo o cosseno do ângulo, que eu já sei, o cosseno de 23, é só fazer na calculadora, eu tenho o cateto adjacente, então eu acho a hipotenusa. Então nós vamos utilizar cosseno. Ó. O cosseno de 23 graus, ele vai ser igual ao quê? Ao cateto adjacente, que é 20 centímetros, tá? Sempre bom lembrar, dividido pelo A, que é a minha hipotenusa. Resolvendo isso, pessoal, olha aqui, ó, a gente pode passar para trocar, né? Multiplicar em cruz, né? Então aqui, ó, o A vai ser igual ao 20 centímetros dividido pelo cosseno de 23 graus. Resolvendo isso, pessoal, ó, o A aqui ele ficou minúsculo, o A aqui, ó, 20 dividido por cosseno de 23, nós vamos ter aqui, pessoal, 21,7272 centímetros. Por que a resposta deu em centímetros? Porque eu usei centímetros aqui, pessoal. Se eu usei centímetros, a resposta é em centímetros. Mas lembrem-se que a gente não costuma trabalhar em centímetros nem milímetros para trabalhar a distância. Nós trabalhamos em metros. Pessoal, 21,7272 em metros, nós vamos ter 0, quanto? 21,7272 metros. Tudo bem? Já fizemos essas conversões. Aqui, ó. Então, vamos colocar aqui. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, nós vamos resolver a segunda parte, que é a parte que nós precisamos. Eu já tenho a distância, que é o A, eu já tenho o momento, é só descobrir a força. Tudo bem? Então, aqui, ó, o momento ele vai ser igual a força vezes a distância, como nós já vimos. Vou mudar a cor aqui. Ele é igual a força vezes a distância. E aí aqui, pessoal, é só a gente acertar e fazer essa continha. Ó. O momento, ele já me deu, que é 40 Nm, vai ser igual à força, que é o que eu quero descobrir, multiplicado pela distância, que é 0,217272. Pessoal, resolvendo isso, ó, a força vai ser igual a 40 dividido por 0,217272 metros, né? E aí a nossa força vai dar exatamente 184 newtons. 184 newtons. Então, pessoal, se a gente for ver aqui, ó, nós temos 184 newtons, que é a nossa força. Vamos colocar aqui de vermelho para entender. Pessoal, conseguiram entender a ideia? Muitas vezes, quando nós trabalhamos com resistências materiais, algum exercício de força, a gente tem que tentar entender e fazer esse tipo de interpretação aqui. A trigonometria é extremamente útil para isso, né? E também as propriedades dos catetos, né? Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Essas definições trigonométricas são muito importantes, porque as forças podem vir de forma angular. Tudo bem? Pessoal, agradeço a presença de todos, muito obrigado e até a próxima aula.